Tana, tan, tana, tan. Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Nós queremos fazer aqui um vídeo um pouco diferente, né? Na semana retrasada, semana passada, eu comentei aqui sobre a programação neurolinguística, um pouco da sua história, um pouco das suas aplicações, os processos de mudança que ela nos ajuda a realizar. E na semana vieram muitas perguntas nas redes sociais que eu vou estar respondendo hoje aqui, compartilhando e aprofundando um pouco esse tema para que a gente possa explorar mais esse assunto e se aproximar mais dele. Antes da gente começar então o vídeo, dá o seu like, ativa o sininho, compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal se você ainda não teve a oportunidade, me acompanhe, me siga aqui nas redes sociais, elas estão aqui, ok? O Gabriel vai nos ajudar hoje aqui, trazendo as perguntas que nos chegaram nessa semana e vamos responder então essas perguntas porque acho que elas foram muito legais, são muito oportunas. Vamos lá, a primeira pergunta é: como você conheceu a PNL? Ok, eu comentei um pouquinho na semana passada sobre o meu primeiro contato com a programação neurolinguística. E eu disse que ele não foi assim um primeiro contato muito simpático, porque um amigo, há muitos anos, quando eu morava na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele me apresentou um livro da PNL, eu dei uma olhada, me convidou para conhecer o texto, me convidou para conhecer um curso, e eu, numa atitude preconceituosa, achei, esse negócio aqui não funciona. Alguns anos depois é que eu fui conhecer de fato a programação neurolinguística em vivências, dados por grupos muito qualificados, muito bem estruturados, no qual eu fui fazer inclusive a minha formação, e tive a oportunidade de aprofundar e de conhecer um pouco mais a PNL como ela é realmente. Como foi a sua formação na PNL? Então, eu tive a oportunidade, como a maioria das pessoas, de fazer vários cursos e vivências que são dados em finais de semana ou em cursos mais extensivos. Mas foi no ano de 98 que eu tive a oportunidade de fazer minha formação como practitioner, master, trainee, na Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística em São Paulo, que é um dos maiores centros da programação neurolinguística, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, nessa ocasião, quando eu fui fazer a minha formação, eu estava começando uma nova fase da minha vida. Inclusive, a minha filha mais velha, Ana Clara, estava para nascer. Quando eu estava fazendo a formação de Master, ela tinha 20 dias, então o início do contato, das práticas com a programação neurolinguística foi o início da caminhada como pai, então me marcou bastante. Próxima pergunta: em que situações da minha vida eu posso aplicar a PNL? Bom, a programação neurolinguística é um conjunto de práticas fundamentadas em muita pesquisa do conhecimento da mente humana, de como nós funcionamos, como é que nós formamos imagens, como é que nós associamos imagens, sons, diálogos, como é que nós processamos as nossas experiências. Em muitas situações da nossa vida, nós registramos as experiências que nos acontecem, das quais nós participamos, de uma forma muito negativa, vamos dizer assim. A imagem que está aqui dentro gera comportamentos de fobia, de medo, de ansiedade, nos tira do foco dos nossos objetivos. E a programação neurolinguística, ela é um conjunto de chaves desenvolvida justamente a partir do conhecimento dos nossos recursos cerebrais para mudar estas imagens, para mudar estes diálogos internos e, consequentemente, gerar novos comportamentos, novas ações que vão nos trazer novos resultados na vida. Então, ela é uma chave assim, preciosa, importante, para que a gente possa estar fazendo as transformações que nós desejamos, porém, na direção que a gente quer fazer, né? Porque fazer mudança por fazer não tem sentido nenhum. A PNL pode ser aplicada nos nossos relacionamentos interpessoais, familiares, profissionais, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na boa elaboração de metas e objetivos, na alavancagem de recursos para que a gente possa chegar mais rápido e de forma mais assertiva, mais direta onde nós desejamos. Então estes são os instrumentos fundamentais da PNL para nos ajudar no cotidiano, né? A próxima pergunta veio de uma seguidora que mandou lá no Instagram e ela perguntou: Xavier, tem uma amiga que tratou o medo de dirigir com PNL. Como isso funciona?
Bom, o medo todos nós, seres humanos, temos que trabalhar, elaborar e atravessar os nossos medos. Então, o medo, como é que ele se instala em nós como experiência? Não é só no medo de dirigir que a PNL pode nos ajudar. Medo do avião, medo da altura, medo de enfrentamentos de situações novas, né? Porque quando a gente tem um medo, nós registramos alguma experiência de uma forma muito negativa, muito sombria. Associamos a uma emoção também muito dolorosa, o que restringe mais ainda o nosso comportamento e as nossas ações. Então, quando a gente faz alguma mudança nesta imagem que está formada aqui, naturalmente o sentimento muda e também a nossa fisiologia, a nossa ação, as nossas decisões. Então a PNL pode nos ajudar muito na superação dos medos, inclusive nos quadros de fobias, que é um medo que cresceu, né? Um medo que ficou grandão. A próxima pergunta é, Xavier, você pode comentar um caso marcante da sua carreira? Olha, os fatos mais assim marcantes que no transcurso da utilização da PNL foram várias situações, e eu me lembro de muitas delas, em que as pessoas chegam com situações muito restritas, muito limitadas, muito de um grande sofrimento, e quando conseguem fazer essas mudanças de suas imagens internas, do seu diálogo interno, superação de crenças limitantes, elas conseguem um estado de libertação, de liberdade, de autoestima, de autoconfiança muito positivo. Uma dessas situações é de uma amiga muito querida que, numa certa situação da vida, ela foi viajar, viajava frequentemente de avião e no meio de uma turbulência muito grande, com um filho pequeno, ficou muito travada, com um medo terrível, né, por conta dessa situação. E no meio daquele momento aflitivo, ela ainda fez uma promessa, né? Estava rezando em desespero, dizendo que se ela conseguisse sair daquela situação, ela nunca mais voaria. Bom, isso trouxe um medo, uma fobia, uma dificuldade muito grande. Ela não viajava mais, não tomava mais um avião. E através de algumas práticas, de algumas vivências da PNL, nós conseguimos fazer duas coisas. Na realidade, ela conseguiu. Isso foi só um facilitador desse processo. Ela conseguiu mudar as imagens internas que tinha em relação a voar, em relação à viagem, em relação à questão espaço-temporal e, sobretudo, uma crença, porque no momento de muita aflição ela ainda ativou uma crença religiosa dizendo eu prometo que eu não vou mais. E a gente tem que entender que a crença religiosa ela pode nos motivar, nos libertar, mas pode nos travar também. Quando ela conseguiu ressignificar todas essas situações, ela voltou a viajar, está feliz da vida. Então, são situações que mostram que a gente pode usar instrumentos muito eficazes, muito diretos, para fazer a transformação que às vezes a gente deseja na nossa vida, no nosso cotidiano. Próxima pergunta. Tem um pé atrás com a PNL. Qual a diferença da neurolinguística para os demais cursos de autoajuda? Vamos fazer algumas distinções muito importantes. PNL não se trata de autoajuda. PNL é uma ciência, assim como a psicoterapia, como as escolas de conhecimento, que são fundamentadas em princípios, em conhecimentos e em práticas científicas. Então a PNL ela não é um instrumento de autoajuda, ela não cabe dentro dessa nomenclatura. Ela é uma ciência eficaz, testada, comprovada e que está sempre ampliando o seu corpo de conhecimento, ok? Agora, em relação à psicologia ou à psicoterapia, ela tem uma grande afinidade, porque ela nasceu da pesquisa das escolas, né, especialmente da psicologia comportamental, e com isso ela tem uma afinidade com a prática psicoterápica. A PNL ela pode ser aplicada e trabalhada por pessoas que tenham feito uma formação fundamental, básica e mais estendida também dentro da neurolinguística. Então, os cursos fundamentais dentro da formação da neurolinguística são o curso de practitioner, o master, o trainee, que são formações para quem vai trabalhar, aplicar com seriedade, com boa formação, com direção a neurolinguística. Ela não deve ser feita por qualquer pessoa que tenha feito um curso esporádico, por exemplo. Isso é para o nosso uso pessoal, só. Próxima pergunta. Minha filha adolescente está enfrentando ansiedade por conta do isolamento social. Como a PNL pode ajudá-la? Nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de reclusão social,
diante do quadro da pandemia no mundo, a ansiedade, que é uma experiência que muitas pessoas vivenciam no seu cotidiano, no seu dia a dia, ela foi a níveis extraordinários. Que a gente tem que se confrontar com uma situação mais restritiva, com nossos medos, com a nossa imagem interna ou com a nossa visão de futuro. Como eu disse anteriormente, é importante ela modificar, que a gente possa aprender ou ser orientado a fazer uma transformação das imagens internas que nós trazemos diante dessa situação. Como é que a gente está vendo o mundo? Muita gente vê o mundo em branco e preto. É sério, outros veem o mundo colorido, outros veem o mundo aberto, outros veem o mundo muito enquadrado. E com isso tem diálogos internos o tempo todo produzido pelos nossos pensamentos e pela nossa mente. Então, às vezes, o diálogo interno de algumas pessoas, ou de muitos de nós, né, especialmente nos jovens, está muito acelerado. E quando a gente consegue identificar e modificar estes diálogos e essas imagens, nós temos resultados incríveis. Recuperamos centralidade, objetividade, segurança e um senso de direção muito bacana. Então, Xavier, e qual é o primeiro passo para quem quer começar a aprender a PNL? Muito bom. É bom que essa pergunta vem porque, como nós estamos vivendo agora um momento muito especial no mundo todo, no nosso país, ainda de muitos cuidados, ainda de uma reclusão social muito importante, neste semestre agora, segundo semestre de 2020, eu vou estar realizando muitos cursos de iniciação à programação neurolinguística, porém todos online, por conta desse momento que nós estamos até que a gente possa voltar presencialmente no tete-a-tete, estar estudando, praticando e desenvolvendo isso tudo. Então eu vou deixar aqui o link, né, das vivências, dos cursos que nós estamos agora realizando. Inclusive estamos começando uma turma maravilhosa agora no início do mês de agosto. Se você deseja estar conosco ou tiver o interesse de estar conhecendo e aprofundando mais a programação neurolinguística, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pode entrar em contato com a gente aqui e nós vamos estar juntos nesse semestre, com certeza. Vamos lá, e finalmente, agora a última pergunta. Xavier, o que a PNL mais impactou na sua vida? Essa é uma pergunta muito legal, Gabriel, que muitas pessoas têm me feito durante estes anos, né? E eu quero responder especialmente essa questão da seguinte maneira. A programação neurolinguística, ela me trouxe uma percepção de que nós podemos criar, gerar mudanças em qualquer momento e em qualquer situação da nossa vida. E eu tenho como crença fundamental, assim, uma crença básica da minha vida, que nós todos estamos aqui neste mundo para nos transformar, para evoluir, para nos aprimorarmos. Com certeza, não tem razão nenhuma de nós estarmos aqui nesse mundo, a não ser para poder viver da melhor maneira possível, crescendo cada dia, nos transformando cada dia, evoluindo cada dia e fazendo essa coisa que é uma obra de arte que cada ser humano, cada pessoa veio nesse mundo para realizar. Esse foi o maior impacto que a neurolinguística causou na minha vida quando eu a conheci e nestes muitos anos que a gente tem praticado e ajudado os outros a praticar também. E é isso aí. Perguntaram aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Estas perguntas que eu estou tendo a oportunidade de responder aqui e outras que nos vieram anteriormente, estão chegando aí cada semana, a gente vai estar respondendo em vários outros vídeos que nós vamos estar realizando e fazendo daqui para diante. Obrigado, então, por você que nos mandou estas perguntas. Obrigado pela oportunidade de respondê-las e, por favor, mais uma vez, né, se inscreva aqui no canal Chá com X, mande seu comentário, mande as suas questões e caminhe com a gente. E até breve.